Olá, prezados alunos, eu sou o professor Fábio Henrique e nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação de um sistema operacional Linux, mais especificamente a distribuição Ubuntu 12.04. Então, além do Windows, que é o que vocês já vêm trabalhando e que a maioria de vocês certamente utilizam no dia a dia, nós temos outras alternativas de sistemas operacionais. As mais famosas são o Windows, o Linux e que é o macOS, que é derivado do Unix. O Linux ele possui várias distribuições. Basicamente, o que é uma distribuição? Você tem o Linux original e cada empresa faz a sua adaptação e distribui o Linux com essa adaptação. Várias iniciativas fazem isso. Uma delas é o Ubuntu. A Ubuntu é um sistema operacional bem famoso dentre as distribuições Linux. Vamos só acessar o site aqui para vocês verem. Ele pode ser baixado gratuitamente. Então é aqui a versão para desktop. Essa é a versão mais recente, porém nós vamos utilizar uma versão mais antiga um pouco, tá? Então aqui você consegue fazer o download da versão que nós vamos utilizar, que é essa 12.04. Para quem estiver no Polo, provavelmente você já tem a imagem desse sistema operacional aí no HD de vocês. Se não, vocês podem, em caso de dúvida, pedir orientação do tutor presencial e também do tutor à distância. Então, a versão desktop 32 bits, tá? Então, se vocês precisarem fazer o download, é essa versão aqui. Então vamos começar. Eu vou utilizar o VirtualBox, que é um software para virtualização, que vocês já estão utilizando, que já utilizaram. Então primeiro eu vou criar uma nova máquina virtual. Vou colocar o nome dela, Ubuntu 12. Escolha o nome aí para a máquina virtual de vocês. Então vou colocar 32 bits, porque a versão que eu vou instalar é 32 bits. Aqui do lado são as imagens que eu tenho do Ubuntu. Nós vamos utilizar essa aqui, que tem esse sufixo, tá aí, 386, significa que é 32 bits. E essa outra, a MD64, significa que é 64 bits. Então vamos prosseguir. Então, próximo aqui. Vou deixar reservado 512 MB mesmo, de memória RAM. Dependendo, a gente muda essa configuração depois. Vou criar um novo disco. Essa configuração eu vou deixar padrão. Dinamicamente alocado. Eu já expliquei isso aqui para vocês. Uma videoaula em que nós instalamos o Windows 7. Então você reserva um espaço, porém ele vai crescendo à medida que ele vai sendo ocupado esse espaço, à medida que o sistema operacional precisa. Vou alterar o lugar aqui que eu vou salvar. Vou lá no meu HD. Vou salvar aqui. Escolha um lugar aí para o HD da máquina virtual de vocês. Então aqui eu vou separar 10
né, até no máximo 10 GB. Vamos criar. Pronto. Está criada aqui a versão, o esqueleto, para poder a gente fazer a instalação do sistema operacional. Vamos fazer algumas outras configurações. Então aqui, cliquei em configurações, né? Vou vir aqui em avançado, vou habilitar essa transferência. Tanto a área de transferência compartilhada quanto o arrastar e soltar. Em sistema, vou desmarcar o disquete. E vou deixar dessa forma aqui. Nós vamos utilizar a unidade CD/DVD para emular um CD, utilizando essa ISO aqui. Ok. No caso de vocês, não sei quantos núcleos o processador de vocês tem. Se tiver em dúvida, deixa um mesmo. Tá? No meu caso, eu vou colocar 2. Então ele já acusou aqui uma configuração inválida. Novamente, igual lá no Windows 7, né? Vou ter que ativar esse recurso aqui. Ok. Monitor. Vou colocar 32 megabytes. Vou habilitar a aceleração 2D. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Tá, ele vai desabilitar depois o que está errado. Tudo bem. Vamos continuar. Então aqui está o HD, né, que eu acabei de criar, criei anteriormente. Agora aqui na minha controladora IDE é onde apareceria a unidade de CD. Eu vou carregar essa imagem aqui do sistema operacional para ser instalado. Vou clicar aqui nesse CDzinho, selecionar um arquivo. Achem aí a imagem do sistema operacional de vocês. 12.04. O final aqui não tem problema, tá? Não muda muita coisa. Se tiver .2, .1, .5 aqui no final, não tem problema nenhum. Vou aumentar aqui. Então selecionei essa. Abrir. Ok, então as outras configurações vou deixar do jeito que está. Clique em OK. E agora eu vou iniciar, para a gente começar a fazer a instalação. Ele já começa, né? Tá vendo? Já tá carregando aqui. Então, o Ubuntu ele tem uma funcionalidade interessante que eu não preciso necessariamente fazer a instalação dele para poder utilizar. Em muitos casos, nós podemos apenas carregar diretamente o sistema operacional na memória, sem fazer instalação no próprio HD, e utilizar ele. Tá? Isso é muito útil. Por exemplo, às vezes você tem um computador, um Windows, só tem Windows nesse computador, e esse computador deu problema na inicialização e você não consegue inicializar esse computador. E a única alternativa que você tem nesse caso, tá, imagina isso, é formatar a máquina. Só que você teria que antes fazer um backup dessas informações que tem nesse computador. Uma das alternativas é você, com um CD do Ubuntu ou um pendrive de instalação do Ubuntu, inicializar o sistema operacional Ubuntu e fazer o seu backup normalmente. Depois formatar e reinstalar o Windows. Tá? Então isso aí é uma das possíveis utilizações para essa funcionalidade. Então vou escolher o português. Procurem na lista aí. Tá aqui, português do Brasil.
E agora eu vou clicar em instalar. Bem, usualmente eu não gosto de marcar essa opção aqui, baixar atualizações enquanto instala, porque se você tiver qualquer problema na sua internet durante a instalação, você vai ter, às vezes, dor de cabeça aqui, nesse ponto. Tá? Essa função também eu não habilito. Então ele traz um sumário aqui da instalação, tá tudo ok, né, para a instalação ocorrer. Então vou continuar. Então ele já traz essa opção mais prática, tá? Se você somente for utilizar o Ubuntu em um computador ou numa máquina virtual, você pode até deixar essa opção marcada e continuar. Só que eu recomendo fortemente, né, nós fazermos entrar nesse menu avançado, que aqui é a parte que você faz o particionamento do seu disco rígido. Eu vou marcar aqui, vamos ver como é que funciona isso. Então aqui está o meu HD, aqui embaixo, então tem 10 GB livre. Se você tiver às vezes um pendrive plugado na hora da instalação, não aqui na máquina virtual, mas num cenário real, que você estiver instalando Ubuntu em uma máquina mesmo, em um hardware, e você tiver um pendrive ou qualquer outro HD, você consegue alternar aqui essa opção. Então eu vou criar uma nova tabela de partições, de partição. Então ele dá um aviso aí. Continuar. E agora aqui eu começo a criar as minhas partições. Então eu vou clicar em adicionar. E aqui no Ubuntu, no Linux de um modo geral, nós temos os pontos de montagem. Cada diretório desse tem uma finalidade. Na apostila de sistemas operacionais que vocês estão utilizando explica, lá nos últimos capítulos, qual que é a funcionalidade de cada diretório desse. Bem, eu vou falar só do mais importante aqui, em termos de você querer salvar os seus arquivos, né? Então, se eu formato o computador uma vez e preciso formatar novamente, para você não precisar fazer backup. Então, os arquivos já ficam salvos em uma partição, que mesmo que você faça diversas formatações, continuará lá intacto os seus dados. Tá? Então, esse é o home. O bar home é onde é salvo todas as suas informações pessoais, dados pessoais. Então, sua área de trabalho, documentos, tudo aqui vai estar nesse diretório, bar home. Então, nós vamos colocar um espaço aqui para o bar home. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 4. Vou colocar 3 GB. Aqui. Marcar home. O sistema de arquivos, né, que é o tipo da partição. Essa é a padrão que é utilizada no Ubuntu, nos Linux de um modo geral. Porém, você tem outras opções. Tá? Ok, vamos deixar a HT4. Então, partição primária. Vou colocar no início. Ok. Então, 3 GB está alocado aqui para o meu barra home. Agora, eu vou alocar 1024 megabytes. Vou alocar aqui no fim. Esse início e fim é em qual ponto do disco que você está fazendo a alocação do espaço. Então eu coloquei aqui no início o meu bar home. No fim vai aparecer a área de troca, que é o swap, porque eu marquei fim aqui. Tá? O swap seria a memória virtual. Tá? Eu já expliquei isso para vocês em videoaulas passadas. Então aqui no Ubuntu você faz essa configuração nesse momento aqui. Então, só marcar aqui área de troca, swap.
Coloquei no fim 1024. Pode ser lógica, tá? Não tem problema não. Ok. E agora sobrou aqui para mim a partição primária, é onde de fato eu vou instalar o meu sistema operacional. Então aqui no Ubuntu você define como barra, que é a raiz, né, de tudo do sistema operacional. Vou deixar o sistema de arquivos ext4. Vocês já viram também para que serve essa função aqui, esse journaling. Então, ok. Então agora eu vou selecionar a partição, o ponto de montagem inicial, que é o barra, e vou clicar em instalar agora. Bem, então ele está fazendo aplicando essas configurações e ele já está fazendo a instalação. Tá? Enquanto isso ele pede algumas informações para ir adiantando. Então aqui é o fuso, né? O fuso horário, São Paulo. Questão do teclado. E aqui dá para vocês testarem o teclado, tá? Normalmente já vem de vocês já será essa configuração aqui. O meu vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu procurar aqui. Esse inglês. Essa configuração de teclado ela é sempre, para o meu caso, complicada. Bem, parece que deu certo. Vamos testar o tio agora. Beleza. Continuar. Aqui você coloca o seu nome. Tá, ele já sugere um nome para o computador, você pode mudar, fica à vontade. O nome do usuário também. Vamos colocar a mesma senha lá do Windows, tá? iftm @123 iftm @123. Continuar. Perceba que a instalação já está bem avançada, né? Eu vou dar uma pausa na gravação, só para terminar de carregar aqui, e depois eu volto. Vamos retomar então. A instalação já foi finalizada. Tá, então eu vou clicar para reiniciar aqui, para a gente começar a utilizar o sistema operacional. Bem, então se você mandar reiniciar e a máquina estiver demorando muito para reiniciar, naquele momento em que eu cliquei anteriormente, você pode clicar aqui em fechar e marcar esse desligar a máquina. Tá? Então ele vai forçar o desligamento. Depois disso você clica em iniciar novamente. Pois bem, então vamos fazer o login iftm @123. Está inicializando. Reservei uma quantidade bem
restrita, né, de memória para essa máquina virtual. Ele está com 512 megabytes. Está tudo funcionando direitinho. Bem, a princípio está, né? Vamos conferir aqui o monitor. Ver como é que está o consumo de recurso. Então, memória está consumindo 220 megabytes dos 512, né? Ok. Então, eu vou tirar o CD de instalação, né? Vou vir aqui em dispositivo, CD e DVD. Ele já foi removido automaticamente pelo próprio sistema operacional. Aqui ele te dá a opção de atualizar para essa versão mais recente. Tá? A gente, nesse caso, não precisa disso. Ok. E o Ubuntu ele tem um assistente que verifica a questão do hardware. Então, se tiver algum hardware que precisa de drive de instalação, ele já te avisa isso, tá? É o que está aparecendo aqui, ó. Vamos conferir. Tá aqui na seção de drivers adicionais. Vou clicar aí. Então, ele só está sugerindo a instalação dos adicionais para convidado. Lembrando o Windows 7, que também nós tivemos que fazer a instalação desses adicionais para convidados. Tá vendo aqui que eu não consigo uma resolução máxima de tela? Então esses adicionais permitem essas melhorias. Então, tanto da integração do mouse, quanto a questão do vídeo. Então, vamos fazer a instalação, tá? Mas eu não vou utilizar esse assistente dele, nesse caso. Vou vir aqui em dispositivos, inserir imagem dos adicionais para o convidado. Vou clicar aqui. Só esperar um pouco agora. Já apareceu aí, né? Vou clicar em executar. E aí ele pede a senha para fazer a instalação. Aqui no Linux, tanto qualquer distribuição que seja, qualquer instalação que você vá fazer, ele pede a confirmação de senha. Então é um sistema de proteção, né? Então ele está fazendo a instalação. Vou aguardar um pouco. Então, já terminou aqui a instalação. Vou apertar Enter para poder fechar essa janela. E agora eu vou reiniciar o sistema operacional. Ok, vou tentar por aqui então. Então pronto. IFTM@123. Vamos ver se está tudo funcionando em ordem. E minha resolução já posso perceber que já está, né, ocupando a minha tela toda. Pronto, agora eu vou remover os adicionais para convidados, só a imagem do CD de instalação. Tá, vou só a desmontagem aqui. Ok. Então pronto. Essa é a instalação básica, tá, no sistema operacional da distribuição Ubuntu. Então até a próxima, pessoal. Bons estudos.